A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Irmãos, você que é mãe, você que é pai, que tem criança pequena, antes de tudo, Feliz Dia das Crianças para o seu filho e para a sua filha. Que vocês possam ensinar os filhos de vocês a cada dia na educação, no caminho da justiça. Que vocês possam ensinar os filhos de vocês a seguirem um caminho reto, a seguir no caminho de Cristo, andar nos caminhos de Cristo, do Senhor Jesus Cristo. É o melhor caminho em que você pode ensinar a criança a andar. Em Mateus capítulo 19, versículo 13, 14 e o 15, a palavra vai nos dizer assim: trouxeram-lhe então algumas crianças para lhes impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. Amém? Irmãos, a gente sabe, né, que as crianças é o reino de Deus. E para irmos morar no céu, para herdarmos o reino dos céus, nós temos que ser como uma criança, humilde, puro, inocente. Tem que ter bondade e amor no coração. Então, o que está dizendo aqui? Que trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Levaram os filhos, as crianças, né, para que o Senhor Jesus, né, tocasse, abençoasse, orasse, mas os discípulos repreendiam. Aí o Senhor Jesus disse: deixai os pequeninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. Irmãos, você que é mãe, né? Você que é mãe, que quando você tem uma criança, quando você dá um nome para ela, a primeira coisa, né, que você tem que fazer, quando você for à igreja, né, leva a criança, né, lá na frente, para que a criança seja apresentada, né, para, né, que o pastor, qualquer, né, órgão lá da igreja que está, né, quando alguém tá lá fazendo trabalho lá na frente lá da igreja lá, orar, né, pela criança e pedir ao Senhor Jesus, né, pedir ao nosso Senhor para que escreva o nome da criança no livro da vida. Então, fazendo isso, né, você tá ensinando a criança já desde cedo, desde criança, no caminho que ela deve andar. Então, né, aqui no final, e tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. A gente tem que, né, deixar, né, que as crianças possam aprender as coisas do Senhor Jesus. Por quê? Você que é mãe, você que é pai, ensina a criança no caminho que a criança deve andar. Porque desde criança tem muitas pessoas que já estão aprendendo a falar, fazer coisa que não presta, né? Ensina a criança no caminho que ela deve andar. Por quê? Para que lá na frente ninguém possa confundir a cabeça dela com besteira, com bobagem, com coisa errada, com idolatria, com vaidade, com malícia. Então, se você ensinar desde cedo, né, ela já sabe, né, o que fazer, ela já sabe o que é certo e o que é errado. Amém? E outro versículo, né, eu quero deixar outra palavra, né, para a nossa meditação, que está no livro de Lucas, capítulo 11, versículo 27 e o 28. E a palavra fala assim, né, a palavra do Senhor diz assim: e aconteceu que, dizendo ele essas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe, e os peitos em que
em que mamaste. Mas ele disse-lhe: antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Amém? Irmãos, o Senhor Jesus, ele pregando, e uma mulher levantou no meio da multidão e disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste. O Senhor Jesus disse. Mas ele disse: antes, bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Irmãos, olha só. Por que hoje o mundo tá indo de mal para pior? Tá tendo doença, tá tendo praga, tá tendo morte, tá tendo várias outras coisas. Além de ser profecia, né, por causa, né, do pecado, das maldades, né, das pessoas, porque o ódio, né, aumentou. Além disso, o que a gente tá vendo? Idolatria. A palavra do Senhor diz lá em Crônicas que o Senhor Jesus disse: se o meu povo, em que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, né, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Estão buscando a Deus? Não estão buscando a Deus. Hoje é o dia das crianças, mas hoje, ao invés de estarem lembrando do dia das crianças, né, tem muitas pessoas que estão virando a mente para outra coisa, e coisa que não existe. Muitas pessoas colocam Maria na frente de tudo. Queridos, a gente sabe que a Maria, dentre tantas outras mulheres lá, né, a Maria, no meio, entre as mulheres, ela foi bem-aventurada, ela foi bendita, né, porque ela era santa, para ser a mãe do Senhor Jesus. Mas isso faz dela acima de Deus? Não faz. Porque Deus, ele é todas as coisas, ele está acima de tudo e de todas as coisas. Eu vejo muitas pessoas que falam Maria, que nem muitas pessoas Aparecida, né? Rogai por nós. Irmãos, quem está à frente do mundo, quem está à frente do Brasil, quem é o dono de todas as coisas é Deus. Aí eu me pergunto para você. Tem muitas pessoas que colocam uma imagem e escultura acima de Deus. Eu vou te perguntar. O que você vê quando você pega, né, uma imagem e escultura? O que você vê naquilo? É barro, é massa, é pedra, né? Feito de pedra. É barro, massa. Aquilo foi obra de mão de homem. Mas o nosso Deus, ele não precisou de nenhuma criação, não. Aí, lá em Salmos, né, capítulo 115, diz a respeito dos deuses. Que tem boca e não fala, que tem nariz e não cheira. Que tem mãos e não apalpam, tem pés e não anda. Tem olhos e não vê. Nem som algum sai da sua garganta, é possível que alguém o mova, porque ele não se move sozinho. Aí você acende uma vela, se dobra ali de joelhos na frente daquela estátua. E você pede alguma coisa, você fala alguma coisa, você pensa que vai te ouvir, você pensa que vai te responder. Aí muitas das vezes você reza ali, né? Muitos diz reza. Né? Mas rezar não é orar. Olha só, não existe reza na Bíblia. Se você for procurar reza na Bíblia, você não vai achar. Lá em Mateus 6, né, capítulo 9, a palavra nos diz que nós temos que... Ele nos ensina a forma certa de orar, de falar com Deus. Aí muitas das vezes você é ouvido, você é respondido. Aí você vai lá e agradece aquela estátua feita de barro. Foi aquela estátua que te salvou, que te curou, que te libertou? Foi Deus. Aí muitas das vezes você agradece, né, aquela imagem de barro, desprezando a Deus, sendo que foi Deus que te curou e que te libertou. Muitas das vezes na hora, né, você intercede por aquilo, você ora, você pede, né? Aí você não é ouvido, você não é respondido, você é respondido por Deus. Na hora da enfermidade, você
busca por aquilo, você reza, né? Você busca lá, roga por aquele Deus de barro. Mas na hora da enfermidade mesmo é só Deus que está com você. E o nosso Deus? O nosso Deus, ele tem boca e fala, ele tem olhos e vê. Ele contempla os moradores da terra, ele nos contempla, ele está te contemplando agora. Ele está contemplando a rejeição do povo, de muitos, que estão colocando, né, uma mulher humana acima dele. Muitas pessoas dizem, né, que eu vejo falando Maria, fica à frente, passa à frente. Já tá querendo colocar ela acima de tudo, assim, até de Deus. Ela foi feita como uma atalaia, né? Ela foi uma mulher, né? Dentre outras, ela foi a mais bendita para ser a mãe dele. Ela foi escolhida para ser a mãe dele. Mas ela não está acima de Deus. Ela não é Deus. Deus, ele sabe de todas as coisas. Deus, ele é todas as coisas. Ele está acima de tudo, de todos. Aí, hoje, o que mais se vê é gente, ao invés, né, de estar orando, de estar clamando a Deus, de estar buscando o Deus verdadeiro, fica clamando Deus de barro, de massa, que não existe. Existe nos olhos carnais porque foram criados por mãos humanas, mas eles não podem fazer nada por ninguém. Maria nos salva. Maria não pode fazer nada. Então, irmãos, a gente tem que se apegar com Deus, não é com as coisas desse mundo, não é com Deus de barro, porque Ele não pode fazer nada por nós, por vocês. O único que nos atende, que ouve o nosso clamor, que pode nos socorrer, nos salvar, nos libertar, é Deus. É o Senhor Jesus Cristo, o Criador e o dono de todas as coisas. Amém? Mas as palavras que eu vim deixar para vocês, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.